O início de carreira avassalador, sendo considerado um jogador promissor em um dos maiores times do mundo. Canhoto, com muita habilidade técnica e visão de jogo que chamaram a atenção. Ele foi comparado a Ronaldinho Gaúcho devido ao estilo de jogo criativo e dribles habilidosos, além do cabelo, é claro. O mexicano Giovanni dos Santos ainda marcou um dos gols mais geniais da última década, em um clássico contra os Estados Unidos. Firma lá, Gio! Aí em serviço, Gio! Firma lá, Gio! Firma lá, firma lá, firma lá, firma lá, firma lá! Golaço! Osso! 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 You have references of Mexico or Mexican football? Yeah, Giovanni dos Santos, unbelievable player, unbelievable. When Tottenham got him from Barcelona, you're thinking, oh my gosh, how has Tottenham been able to attract such a young talent like this from Barcelona? But when he came, the stuff that he could do with his feet, he was like Ronaldinho. He reminded me of Ronaldinho. Giovanni dos Santos, nascido no dia 11 de maio de 1989 em Monterrey, no México, é filho do brasileiro Zizinho, ex-jogador do América e Leão do México. Sua mãe, Liliana Ramírez, é mexicana. Giovanni cresceu em um ambiente totalmente futebolístico. Não é à toa que seu irmão mais novo, o Jonathan dos Santos, também se tornou jogador de futebol profissional. Se você, assim como eu, era um amante de jogos de futebol no videogame, deve se lembrar bem dos irmãos dos Santos, dois jogadores promissores que surgiram em La Masia, as categorias de base do Barcelona. Os dois chegaram por lá em 2002. Giovanni tinha 13 anos e progrediu por lá até chegar ao Barcelona B. Nesse meio tempo, Giovanni se destacou em muito no ano de 2005. Ele foi campeão do Mundial Sub-17 com a seleção mexicana, vencendo a seleção brasileira na final. Ele recebeu a bola de prata, prêmio dado ao jogador revelação da competição. Seu desempenho na Copa do Mundo Juvenil gerou expectativas desproporcionais, com muitos o apontando como sucessor de Ronaldinho, que na época era o melhor jogador do mundo. O então treinador do Barça, Frank Rijkaard, decidiu dar oportunidades ao garoto em 2006, e Gil fez a sua estreia no profissional. Sua trajetória parecia ser promissora. No entanto, a transição para o time principal apresentou desafios, especialmente devido à alta competitividade e presença de jogadores de renome mundial nas posições do ataque. Giovanni, em particular, enfrentou expectativas elevadas. Ele jogava ao lado de Ronaldinho e outros grandes nomes como Lionel Messi, Thierry Henry e Samuel Eto'o. Gil tinha um estilo de jogo com dribles rápidos e passes criativos, gerando ainda mais expectativas por causa da semelhança com Ronaldinho, desde o corte de cabelo. Ronaldinho era uma figura influente no vestiário e fora de campo. Giovanni relatou em entrevistas que admirava a alegria e o estilo descontraído de Ronaldinho, além de aprender com ele sobre postura em campo e técnicas de jogo. Apesar das altas expectativas e comparações, Giovanni dos Santos não conseguiu alcançar o mesmo nível de sucesso e não conseguiu se consolidar como titular regular no time do Barcelona, principalmente devido à forte concorrência e à transição do clube para uma nova fase, sob o comando de Pep Guardiola. Com a chegada de Pep, uma verdadeira revolução começou no clube, resultando em saídas de grandes nomes como Ronaldinho e Deco. Giovanni também foi incluído nessa lista. Durante a temporada 2007-2008, Giovanni disputou 38 jogos e marcou 4 gols. Na La Liga, ele chegou a marcar um hat-trick em uma partida contra o Real Murcia, no último jogo da temporada. Ele também participou da Liga dos Campeões e outras competições. No fim da temporada, ele foi jogar no Tottenham na Inglaterra, por 6 milhões de euros, a pedido do técnico espanhol Juan de Ramos. No entanto, o início da temporada dos Spurs foi um completo caos, e a diretoria decidiu demitir o treinador, contratando Harry Redknapp como substituto. O novo técnico deixou o mexicano completamente de lado, que passou a ter aparições esporádicas apenas em jogos da Copa da Inglaterra. Além do momento ruim em campo, no final de 2008, Giovanni enfrentou um escândalo fora dos gramados, quando um jornal britânico divulgou fotos dele aparentemente embriagado durante uma confraternização de Natal do clube. Sua passagem por Londres havia se tornado um pesadelo. Em 2010, Gil participou da Copa do Mundo na África do Sul e começou a se destacar na seleção mexicana. Ele parecia se transformar em um outro jogador quando usava a camisa do México. Se pelo Tottenham ele ia mal, pelo time nacional de seu país ele brilhava muitas vezes. Em 2011, ele conseguiu pela segunda vez o troféu da CONCACAF. Na final, o México perdia por 2-0, mas conseguiu a virada vencendo o jogo por 4-2. Giovanni marcou o último gol. Um gol incrível, simplesmente inesquecível. Em 2012, mais um grande momento pela seleção, dessa vez atuando nas Olimpíadas de Londres. Gil marcou 3 gols e conquistou a medalha de ouro depois que sua seleção venceu o Brasil na grande final por 2-1. Em uma amistosa entre as equipes principais, Gil dos Santos marcou um golaço contra o Brasil.
Mas de volta ao clube, ele não conseguia desempenhar um bom futebol nos Spurs e era frequentemente emprestado. Foi para o Ipswich, para o Galatasaray e para o Racing Santander, até ser vendido para o Mallorca por €1 milhão em 2012. Mas por lá também durou pouco. Em 2013, ele foi contratado pelo Villarreal, que estava retornando à primeira divisão da Espanha. O Submarino Amarelo foi o seu quarto clube de La Liga e onde ele revelou seu melhor desempenho. Rapidamente, Gil se firmou como titular e se tornou uma peça fundamental no ataque da equipe. Um ano após a sua chegada, ele teve a oportunidade de jogar ao lado do seu irmão Jonathan, no clube. Parecia que o mexicano finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, e ele até marcou um golaço de falta no Real Madrid nessa época. Mas essa sensação durou pouco. Com apenas 26 anos, Giovanni dos Santos deixou o Villarreal em 2015 para ingressar no LA Galaxy, clube da Major League Soccer dos Estados Unidos. Na época, ele expressou que sentia que era o momento certo para sair do Villarreal e que estava animado com a oportunidade de jogar na MLS. Uma liga vista por muitos como um destino de aposentadoria. Em uma idade em que a maioria dos jogadores atinge seu auge, ele optou por se mudar para uma competição de nível inferior. A decisão gerou muitas críticas. Embora tenha sido financeiramente atraente, a escolha não ofereceu os mesmos desafios esportivos. Nos Estados Unidos, ele compartilhou o vestiário com lendas, como Zlatan Ibrahimovic e Steven Gerrard, e até se encontrou novamente com seu irmão alguns anos depois. Mas sua passagem pelo futebol estadunidense foi discreta, apesar de alguns belos gols marcados. Giovanni não conquistou nenhum título com o Galaxy, e ao final de seu contrato em 2018, o clube não fez nenhum esforço para renová-lo. Após deixar o LA Galaxy, Giovanni dos Santos ficou sem clube por alguns meses, até chegar ao América do México, em meados de 2019, realizando o sonho de infância dar sequência ao legado de seu pai, que jogou lá. Sua passagem por Coapa começou de forma promissora, com a conquista do troféu do campeão de campeões. Aos poucos, ele foi conquistando seu espaço na equipe sob o comando de Miguel Herrera. No entanto, em setembro daquele ano, uma entrada dura de Antônio Briceño no clássico nacional contra o Chivas resultou em uma grave lesão na perna direita, o que marcaria o início de uma queda dramática em sua carreira no campeonato mexicano. A entrada foi dura, e as travas da chuteira abriram um buraco na perna de Giovanni. Ele ficou 6 semanas afastado, mas depois do episódio, mais lesões vieram e as quedas de desempenho se tornaram cada vez mais frequentes. Após o término de seu contrato em 2021, Giovanni deixou a América com a amarga sensação de não ter conseguido brilhar ou alcançar o sucesso que tanto almejava. Desde sua saída do América em 2021, Giovanni dos Santos não atuou mais profissionalmente. Nesse intervalo, surgiram rumores sobre uma possível transferência para o Oriente Médio, um retorno à MLS e até uma nova chance no Campeonato Mexicano, mas nada se concretizou. Giovanni teve uma aposentadoria melancólica. O novo Ronaldinho não chegou nem perto de ser o que todos esperavam. Sua trajetória com a seleção mexicana é notável. 3 títulos da Copa Ouro, 3 participações em Copas do Mundo e uma medalha de ouro olímpica, além do título mundial sub-17. No entanto, sua carreira em clubes foi marcada por inconstâncias, e hoje, aos 35 anos, é improvável que ele volte a jogar em uma equipe de destaque, considerando o tempo que está fora dos gramados. Uma das grandes promessas do futebol, não apenas do México, mas do mundo, se despediu do esporte silenciosamente. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.